Olá, estamos começando mais um episódio do Recorte Jurídico, hoje com uma edição totalmente especial aqui na EPAC, que é o Encontro Piauiense dos Advogados Criminalistas. E hoje eu trago aqui para o Recorte Jurídico meu amigo Talvani Moura, doutor Talvani. Como é que você está, doutor? Tá tudo bem, eu gostaria de agradecer penhoradamente ao Kennedy, a toda a equipe do Recorte Jurídico por essa oportunidade. Eu gostaria de me apresentar aqui para esse estado maravilhoso. Eu sou de Fortaleza, no estado do Ceará. Sou advogado criminalista há 9 anos, com expertise no Tribunal do Júri. Atualmente estou fazendo um mestrado no ramo do direito e, além disso, tenho especialização em direito penal, processual penal e Tribunal do Júri. De modo que é uma grata satisfação vir aqui compartilhar de algum pensamento jurídico com você e com toda a sua equipe. Excelente. Doutor, a gente sempre começa com a seguinte pergunta, né? Você se apresentou, que é Talvani Moura, suas especializações, mas como é que começou o doutor Talvani no direito, e principalmente o direito criminal? Pronto, eu, em que pese ter nascido em Fortaleza, mas eu me criei numa cidade interiorana chamada Morada Nova, no estado do Ceará. E daí, como eu sou o primeiro advogado da família, e depois de mim já veio um primo, aí veio mais 2 primas, agora minha irmã que está se formando em Direito, meu irmão, se Deus quiser, vai entrar na faculdade agora. Então o meu caminho foi mais dificultoso do que o deles, porque eu, além de não ter ninguém na família para me orientar, nossa família também não era uma família de condições. Graças a Deus meu pai nunca permitiu que faltasse a alimentação básica. No entanto, nós tínhamos uma vida muito limitada. Nunca tivemos luxo, nunca nos excedemos na parte material. Sempre estudei em escola pública e daí sempre foi muita força de vontade. Digo a você que percorri as profissões mais humildes que se possa imaginar. Já trabalhei entregando água mineral em bicicleta cargueira, gás de cozinha, e daí trabalhei como empregado em uma gráfica, tirando xerox. E daí eu passei num concurso público da autarquia municipal para o cargo de motorista. Foi o momento em que, com este concurso, eu tive a oportunidade de fazer o curso de Direito, de pagar a faculdade, mas ainda tinha um grande desafio. A faculdade a qual eu me formei, ela estava a uma distância de 80 quilômetros de onde eu morava. Então, para eu estudar, eu tinha que me deslocar 160 quilômetros por dia, 80 indo e 80 voltando. Ou seja, para quem tinha uma família para cuidar com filhos, tinha também o concurso público para dar de conta e à noite ia para a faculdade. Então foi um caminho muito espinhoso, um caminho muito dificultoso, mas sempre tive muita boa vontade, tive muita esperança. Coloquei o pensamento de que eu não precisava ser o mais top da turma do ponto de vista intelectual, até porque as limitações de tempo não me permitiam que eu estudasse do jeito que eu queria, mas eu tinha um compromisso de ser um aluno médio alto, e com este pensamento eu consegui, graças a Deus, passar de primeira na UAB, de me especializar nesta área do Tribunal do Júri. E quando você me pergunta como foi que começou, eu confesso para você que eu nunca tive um braço apadrinhador. Ao contrário, as pessoas que me prometeram oportunidades, quando foi o momento de eu reivindicá-las, foram os que viraram as costas e fecharam as portas. Eu nunca tive a oportunidade de ir para um júri, porque um advogado que trabalha com advocacia colaborativa me chamou. Não, tudo foi com muito esforço. Eu fui na minha comarca e lá na época tinha um colega defensor público que ele não gostava de fazer júri, e ele disse: Talvani, por que você não pega os júris da defensoria? E daí eu me cadastrei como dativo, e ninguém queria fazer júri como dativo na época em que eu comecei há 9 anos. E daí o juiz foi me nomeando para diversos júris, e os que eu sabia que estavam com a defensoria faziam meio de campo, e de repente eu comecei a pegar júri pro bono também. Para você ter ideia, eu já cheguei a fazer 4 júris numa semana. Então eu comecei com uma carga muito elevada de júris, me especializando, obviamente. Tive uma formação cristã que contribuiu muito para a minha desenvoltura. Para quem não sabe, eu tenho uma formação religiosa na Assembleia de Deus, e daí eu sempre tive muita influência de muitos pastores pentecostais,
Quando eu cheguei no tribunal do júri, eu já estava em casa. Eu cheguei a ministrar, na época, em congressos religiosos, para 2.000 pessoas, entendeu? Então eu já era um pregador da palavra de Deus quando cheguei no tribunal do júri. Então, para mim foi muito simples, dada a formação que eu já ostentava, de sofrer muita influência de pastores que realmente a linha dos pastores pentecostais são os melhores oradores do Brasil. Então eu tenho esse contexto que foi o grande móvel das minhas atuações no tribunal do júri, porque eu já dominava técnicas de oratória. Então, para o doutor, essa sua experiência, né, na igreja foi aproveitada praticamente em sua totalidade no júri, principalmente na performance. Eu falo isso porque o doutor é muito conhecido a nível nacional pela sua eloquência, né? É uma pessoa que tem uma oratória muito boa, por sinal. Tem diversos vídeos aí praticamente viralizando. Tem um que é o que eu mais gosto, que é o que você fala do policial, né? Que você bate. O caso Fabrício. Isso, Fabrício. Quando eu vi aquele vídeo, caramba, esse vídeo aqui ele vai bombar. Eu acho que uma semana depois que eu vi o vídeo tava não sei quantas visualizações. Olha, para você ter ideia, aquele vídeo viralizou em 2 ocasiões. O casal no júri, meu amigo Robson Dupin e a doutora Silvia Giraldelli, lá do Mato Grosso, inclusive estive lá semana passada realizando 2 júris com eles, e eles publicaram no Instagram deles. E eles têm um reconhecimento nacional pela atuação que tem. E daí esse vídeo, ele tem 2 milhões de views, ou seja, 2 milhões de visualizações. E no Natal agora, eu tinha publicado ele uma vez e ele tinha alcançado um número bom de visualizações, mas não chegou a viralizar. No Natal agora, eu sempre tenho o costume de publicar 2 vídeos de tribunal do júri por semana no meu Instagram. Eu estava sem material, obviamente sem conteúdo pronto, novo, que eu gosto sempre de publicar conteúdos novos. Eu disse, olha, esse vídeo aqui é tão bom, eu particularmente gosto dele. E daí eu vou publicar ele. Até minha esposa me questionou, rapaz, vai publicar de novo? Você já publicou uma vez, vai repetir? Eu disse, não, eu gosto dele, aí publiquei. Kennedy, esse vídeo viralizou de tal maneira que ele chegou a 500 mil visualizações e durante um intervalo de 2 meses eu subi uma média de... Eu tinha 18 mil seguidores, fui para 28, 10 mil seguidores, assim, numa coisa que a interação, 150 mil pessoas interagindo, e aquilo dali foi para mim uma experiência marcante. Aquele vídeo realmente é um vídeo muito forte, sim, de um policial que estava com a vida destruída por conta de uma acusação injusta da prática de um homicídio. E no júri nós provamos que ele não foi o autor do disparo, consequentemente a tese foi acolhida, ele foi absolvido, e daí havia um drama por trás de toda essa história, que a sua família já estava muito sofrida, os filhos, ele tinha um filho na época recém-nascido, praticamente o filho perdeu o crescimento porque ele foi preso em decorrência disso, e a esposa estava desestruturada, de modo que eu, quando peguei esse júri, para mim foi um compromisso. Foi aquela história que Salomão diz em Provérbios, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Quando eu soube que o Fabrício estava preso, o cabo F. Souza, eu fui atrás da família dele e disse, olha, eu gostaria de saber quem é a assessoria jurídica que está à frente desse caso. Ele disse, não, está na associação da polícia. E depois, se vocês me quiserem, eu coloco meu escritório à disposição de vocês. Ela disse, não, eu não tenho condição de pagar um advogado da sua envergadura, não. O senhor é muito conhecido a nível estadual, eu não tenho nem coragem de lhe perguntar quanto é que o senhor cobra para fazer esses honorários. E eu tomei essa causa como uma missão de vida. Eu disse, olha, conte comigo, se depender de mim, você não vai pagar nem um centavo por essa defesa. Porque foi uma missão. Então a gente tem que entender que tem coisas na advocacia que são missões de vida. Então eu adotei essa causa como uma missão de vida. E digo para você, depois que desse júri do Fabrício, foi a minha ascensão a nível nacional, daí consegui pegar júris vultosos do ponto de vista financeiro, de modo que eu sou um cara, quem mais ganhou nesse júri foi eu, sou um cara muito abençoado, porque eu fiz um bem a uma pessoa que no momento estava no fundo do poço, precisando da mão da misericórdia estendida, do braço da misericórdia a erguê-lo, e eu pude ser esse braço
nesse momento a vida dele, e quando na verdade quem mais me projetou foi esse júri especificamente. Quem mais ganhou foi eu. Quer dizer, o bem que a gente faz sem olhar quem, Deus multiplica, e elevou à enésima posição o tanto de vezes que eu ganhei depois desse júri. Então foi um fator que você fez o bem, né? E foi recompensado, né? Exatamente, muito. Pelo a performance que foi realizada. Doutor, uma coisa que é muito perguntada aqui, pelo menos nos bastidores, entre uma palestra e outra, é como iniciar na advocacia. Você falou a sua trajetória, de como iniciou, a parte pro bono, mas hoje, 2024, qual a dica que você daria para quem quer iniciar na advocacia? Pronto. Olha, é importante o jovem advogado, em primeiro lugar, ele se despir de toda vaidade, porque há uma inclinação natural de nós seres humanos, principalmente quando a gente tira a carteira da OAB, a gente se sente mais importante do que um ministro do STF. Isso, infelizmente, muitos advogados sucumbem diante da vaidade, achando que são muito importantes, quando Sim. na verdade a nossa profissão ela é uma profissão digna de muito respeito, é verdade, mas é uma profissão como qualquer outra. Obviamente que cada profissão tem a sua significância, mas nós temos que entender que nós somos eternos aprendizes. E no meu tempo não se tinha as oportunidades que se tem hoje. Você termina uma graduação dessa, você tem uma oportunidade de fazer uma mentoria em tribunal do júri. E lá, numa mentoria dessa, você paga R$ 1.500, R$ 2.000, às vezes pega R$ 1.000, dependendo da promoção que se instala no lançamento. O cara, ele tem 10 anos de experiência e consegue transmitir em 10 encontros uma vivência inteira na advocacia. Então você já sai preparado para isso. Você pode até me perguntar, doutor Tavani, você faz mentoria? Eu só não faço se eu não tiver condições de tempo. Mas as que eu posso, eu faço, porque todo conhecimento é válido. Não é porque eu esteja aqui numa graduação, fazendo um mestrado, que eu tenho que achar que eu já tenho todo o conhecimento. Ao contrário, eu só cheguei a uma conclusão fazendo o mestrado, que quanto mais eu estudo, mais eu tenho a impressão de que eu nada sei. Isso é uma realidade, a gente se depara com essa máxima. Isso daí não é um pensamento pura e simplesmente uma bravata dita por Sócrates, é uma realidade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se sente carente, mais a gente é pequeno no conhecimento. Então, quando você tem a oportunidade de fazer uma mentoria, eu faço, assisto, reflito sobre isso, verifico se o meu posicionamento, se o meu raciocínio jurídico está de acordo com o que os que têm experiência também adotam como sendo bons. Tem coisas que eu não adoto, tem muitas coisas que eu adoto, e isso elevou muito a qualidade da minha defesa quando estou a enfrentar um caso de júri, quando eu estabeleço um projeto de defesa para enfrentá-lo no tribunal do júri. Então, primeiro conselho, faz uma mentoria específica na tua área. Tem gente que acha que R$ 1.500 na mentoria é caro, mas ele não tem. Mas ele paga R$ 5.000 no PlayStation 5. Sim. Então, tudo depende de prioridades. Ele paga R$ 7, 8 mil no iPhone. Então, eu estou falando de exemplos de coisas que a gente prioriza. Não está errado você comprar um iPhone ou um PlayStation. Não estou criticando. Mas, às vezes, o advogado ele se engancha. Ele acha que é caro, uma mentoria de R$ 1.500, de R$ 2.000. E daí ele perde a oportunidade de pegar um atalho na sua vivência, na sua vida forense, coisa que muitas vezes pode mudar a realidade de vida dele, e ele acha que é caro investir nesse tipo de conhecimento. Mas caminho, fazer uma mentoria, se puder, especialização, se puder evoluir mais ainda, um mestrado. Por que eu falo isso? Não vai ser a graduação que por si só vai elevar o seu profissionalismo, porque existem vários mestres aí que ele não tem o brilhantismo de um advogado que não tem nada de especialização. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que o contato com a academia, com o conhecimento científico, com o aprofundamento das reflexões, isso daí, sem sombra de dúvida, faz toda a diferença na vida do advogado. Excelente pontuação. Todos os palestrantes que passaram aqui, a gente percebeu algo comum. Todos eles falam da importância do estudo. Eles falam que o advogado com a prática é muito bom, mas não existe o advogado sem o estudo. Ele fala que não existe prática sem leitura, prática sem uma mentoria, um bom curso ou uma graduação, assim como o doutor pontuou. Agora, voltando aqui para o EPAC.
o doutor foi palestrante, né, no evento. Qual foi o tema da sua palestra? Eu tratei sobre filtro de análise da prova testemunhal no contexto do júri popular. Filtro de análise da prova testemunhal aplicado ao processo do júri. Você poderia resumir um pouco? Pronto. O ponto nodal dessa palestra foi apresentar parâmetros científicos que você pode utilizar no tribunal do júri. E esses parâmetros científicos, ele vai elevar a qualidade da sua argumentação e você pode, de repente, modificar o resultado de um júri. Eu vou citar um exemplo e eu trouxe um caso concreto por mim vivenciado com Vitória. Esse caso, um professor e um filho estavam sendo acusados de uma prática de um homicídio na forma tentada. E haviam duas testemunhas ditas de viso, ou seja, elas se declararam no primeiro momento que presenciaram os fatos e a vítima sobrevivente. Quando me chamaram para analisar esse caso, eu dei um parecer e disse que era um caso bom, porque pelos depoimentos eu iria negar a autoria, porque eles nada cometeriam. Eles, de fato, diziam para mim que não haviam cometido esse delito. Suportaram o cárcere preventivo por 3 anos, e daí eles estavam tão preocupados com a narrativa acusatória que foi construída que eles se preocupavam mais com a dosimetria de pena do que com a própria defesa. Eles me perguntavam: doutor, se eu for condenado, eu pego quantos anos? Eu disse: rapaz, tenha calma, você fez o certo. Em primeiro lugar, você me contratou. Em segundo lugar, agora deixa, a bola tá no meu pé. Quem vai jogar o jogo sou eu. E eu fiz uma análise desse caso, percebi que os depoimentos não guardavam rigidez ou verticalidade, eram depoimentos claudicantes, depoimentos contraditórios, e que quem estuda direito probatório sabe que para você valorar a prova testemunhal, aqueles depoimentos, existem parâmetros científicos. Que parâmetros são esses? Confiabilidade, credibilidade, ausência de contradições, que é o que se chama de coerência e consistência, e também falsas memórias. Certo? E existem mais outros 4 parâmetros científicos, só que eu só aplico esses no tribunal do júri. Certo? Por exemplo, tem completude da prova, tem outros vieses que se abordam, mas eu me dedico tão somente a esse, até para facilitar a didática. Eu entendo que eles são os mais importantes. E daí eu, analisando os processos, eu percebi que uma das testemunhas não passava o depoimento dela no filtro da coerência e consistência, porque ele estava mentindo visivelmente, e eu consegui demonstrar isso. O outro, demonstrei que ele tinha interesse na causa, porque ele era amigo íntimo da vítima. Sim. E nós fizemos uma pesquisa de rede social e comprovamos o grau de amizade íntimo que ele tinha. E a vítima sobrevivente, num primeiro momento, disse que não reconheceu ninguém, e no segundo momento, no sumário de culpa, ou na primeira fase, na audiência de instrução e julgamento, disse que tinha sido o pai e o filho, e ainda trouxe riqueza de detalhes. E daí eu provei, certo? Na própria inquirição, foi perguntado à vítima qual a idade dele. E ele dizia: eu não consigo lembrar, eu fiquei com problema neurológico dos disparos, porque um disparo atingiu a cabeça. Aí eu disse: qual é a data do seu nascimento? Ele também não conseguia se recordar. E daí eu provei para o conselho de sentença que aquela lembrança, por ele trazida aos autos, aquilo era uma falsa memória. O que é uma falsa memória? Não pode se confundir falsa memória com mentira. Uma mentira é quando uma pessoa distorce os fatos de má fé. Uma falsa memória é quando a pessoa ouve uma informação de terceiros, ele produz no cérebro dele uma contaminação cognitiva, e ela, de boa fé, acredita tanto que aquela informação que foi repassada para ela é a verdade, que ela fala como se ela tivesse presenciado aquela situação. E eu demonstrei no processo que ela sofreu uma contaminação cognitiva decorrente daquilo que a psicóloga americana Elizabeth Loftus já defende desde 1970, positivity information, ou contaminação pós-fato, o que alterou a percepção da vítima sobrevivente. E eu, quando levei esses 3 depoimentos para este filtro, ele não passava em alguns parâmetros. E em não passando,
os depoimentos são imprestáveis do ponto de vista probatório, razão pela qual, se não havia nenhum depoimento que se sustentasse diante do direito probatório, o caminho mais adequado seria a absolvição com base na autodefesa deles, na negativa de autoria, e daí, como eu levei a felicidade de, neste conselho de sentença, 6 professores foram parte do conselho de sentença, compuseram o conselho de sentença, e daí eles entenderam a tese científica e absolveram os réus por negativa de autoria. Você teve um resultado positivo trazendo a parte técnica, né? Exatamente, é justamente isso que eu prego. Nós temos, enquanto advogados, que elevarmos o nosso nível de argumentação, para não ficar num discurso raso, com aforismo, dizendo, a testemunha está mentindo, e ficar só nesse bate-boca, nesse entreveiro com o Ministério Público, a palavra do promotor dizendo que a vítima merece credibilidade, e o advogado diz, não merece porque está mentindo. Então a gente tem que elevar o nível, tem que sair do discurso raso, tem que elevar essa linha argumentativa, que com certeza isso vai maximizar ou ampliar as possibilidades de uma possível vitória, como foi esse caso que eu defendi. Excelente. O doutor já participou, acredito, de alguns casos um pouco mais midiáticos, né? Eu acompanho sua rede social. Como é que o advogado lida com a mídia quando ela se comporta de forma negativa a ponto de, pelo menos, denegrir, por exemplo, a imagem do seu cliente? Porque hoje, a maioria ali do banco dos réus, eles têm informação, né, na internet, e aí começa a criar aquele juízo de valor, né, antes do julgamento. Como é que o doutor consegue lidar com isso? Pronto, é interessante a gente ter a tranquilidade. Em primeiro lugar, eu prego que o advogado deve guardar muita sobriedade. O advogado não pode querer protagonizar, estar nas capas de revistas, estar nas principais manchetes. Quando o processo ele tem muita mídia, ele já se torna enviesado, ele já se torna inclinado para uma condenação. Nós temos que ter em mente que nós somos, enquanto criminalistas, persona non grata da sociedade. E diante deste panorama, quando você pega um caso em que tem muita repercussão midiática, sobretudo o próprio tribunal da internet massacra a pessoa do réu, isso reflete no advogado. E se o advogado ele tiver essa vaidade exacerbada de querer sempre estar nos holofotes, com certeza ele vai prejudicar demais a defesa técnica do seu cliente. Então, quando eu pego um caso de mídia, enfrentei o maior caso de mídia do estado do Ceará, que foi a chacina do Curió. Um caso em que trouxe muita comoção. Um grupo de policiais foram acusados de ter matado 8 pessoas em uma noite, ter torturado outras em razão de uma represália por conta de um latrocínio que cometeram em face de um outro policial. Daí, a plenária do júri lá em Fortaleza, para você ter ideia, haviam 408 pessoas assistindo um júri. Parecia uma arena. Afora isso, tinham deputados estaduais, tinha deputado federal, tinha representante da ONU, tinha representante das comissões de direitos humanos das Assembleias Legislativas, tinha até o Procurador-Geral de Justiça foi assistir esse júri. Foi um júri que parou a capital alencarina, de modo que nem no Tribunal de Justiça, durante os 6 dias de júri, não houve expediente, porque todos os servidores foram lá acompanhar o julgamento. E daí eu mantive o máximo de isenção, a gente debateu as teses, e eu prego que em casos midiáticos é muito ruim para a defesa. Então é melhor guardar sobriedade e discutir o processo dentro dos autos do que você ir debater com determinados jornalistas que já têm um posicionamento, um pensamento enviesado, inclinado à condenação. Alguns advogados até falam que é interessante você não se comunicar tanto para não vazar a tese que você vai utilizar também lá no júri, né? Porque, querendo ou não, o lado de acusação, ele acompanha também as mídias. E quando o advogado, ele praticamente ali escancara a tese que ele vai utilizar, eu acredito que está dando ali oportunidade para o lado de acusação também se preparar para rebater aqueles argumentos.
Doutor Talvani, fico muito feliz por ter aceitado a nossa entrevista. Fico muito feliz. Eu queria há muito tempo realizar, tinha até comentado com o doutor Sandro, que quando você viesse para Teresina, eu queria ter a honra de entrevistá-lo. Lhe admiro bastante. A sua oratória, principalmente, é uma oratória que eu me sinto, como você falou, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, né, que na realidade não sabe de nada. E É verdade. aqui no nosso estado, quando a gente participa de alguns eventos, né, as pessoas falam, quem você é comunicador, quem você trabalha com comunicação. E aqui nesse podcast eu tô vendo que eu sou um peixinho pequeno, viu? Tem muita coisa ainda para mim aprender e melhorar. E isso é bom porque força a gente a buscar sempre ali o melhor, a se qualificar. Muitas das coisas que você falou, eu vou rever nesse episódio. Então, assim, são coisas que eu acredito que são essenciais até para me levar para a minha profissão futuramente. E vou utilizar esse episódio mesmo como uma aula, né, um ensinamento. E eu fico aqui muito grato, novamente, por ter aceitado. E eu deixo esses minutos finais, doutor, para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Pronto. Kennedy, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer do fundo do coração por essa oportunidade. Me sinto lisonjeado de estar aqui diante de você e desse povo bom do Piauí. Dizer que eu me senti muito bem acolhido. Quero mandar uma saudação especial para o Dr. Antônio Mendes, que realizou o EPAC. Foi um dos maiores eventos jurídicos dos quais eu participei. Um evento de grande porte. Eu estou admirado e impactado com a sede de conhecimento que tem o povo do Piauí. Tem muito. Então, agradecer também particularmente a você por essa oportunidade e dizer que tem uma frase de C.S. Lewis, um professor catedrático inglês. Ele foi um protestante que influenciou toda uma geração e até os seus escritos há quase 400 anos ainda surte efeito. C.S. Lewis dizia que quando eu leio um livro, eu me torno 1000 pessoas diferentes sem deixar de ser eu mesmo. Então vale a pena investir no conhecimento. É aquilo que Salomão diz, honra a sabedoria e a sabedoria te honrará. O conhecimento vai nos elevar a determinados patamares que nós nunca teríamos condições de penetrar se a gente não tivesse estudado. E o que eu quero dizer para você é isso. Especialize-se no conhecimento, busque incessantemente, leitura diária, não precisa nada de exagero também. Se você lê todo dia 30 minutos, é aquilo que Confúcio dizia, trazei todos os dias um punhado de areia, em breve tereis uma montanha. Então a reflexão é isso, é a ampliação de horizontes. Quando você tem contato com conhecimento, você amplia os horizontes de compreensão. E finalizo mais relatando que um livro, qualquer que seja, é algo de maior valor que a sociedade pode ter. Por quê? Você, através de um livro, você já pega a síntese de uma pesquisa profunda. Eu vou citar um exemplo. O meu professor orientador no mestrado, ele é um juiz federal, trabalha no CNJ e tem vários livros publicados. E antes de eu conhecê-lo, eu já lia os livros dele a respeito de... abordava viés cognitivos, preconceitos implícitos, variáveis que antecedem, concomitantes e pós-evento. E uma coisa ele disse, olha, para eu escrever esse livro, eu analisei mais de 800 artigos científicos, artigos americanos que tratavam de vieses cognitivos. Ou seja, aquele livro que eu tive acesso antes de entrar no mestrado, já era fruto de uma grande pesquisa científica que ele tinha feito e ele entrega ali o que de melhor ele conseguiu analisar. Então o livro é uma superprodução fantástica que a humanidade coloca ao nosso dispor. Então leia, se interesse, busque o conhecimento através de leituras e reflexões. Com certeza não há limites para o conhecimento. Ninguém é dono do conhecimento científico e é através do conhecimento que nós vamos chegar ao longe. Excelente, muito obrigado, doutor Talvani, pelas palavras. Isso foi um bate-papo muito enriquecedor. Eu acredito que quem está nos assistindo do outro lado, com certeza vai adorar. Muito obrigado.